Olá, boa noite, deusas que estão aqui, deusas que estão assistindo a gravação. Hoje nós vamos conversar sobre os nossos ciclos, né? Tão importante a gente entender os ciclos, a gente trazer essa consciência sobre eles. E principalmente, né? E faz parte do nosso autoconhecimento. Então, entender como funciona o meu ciclo me ajuda a planejar toda a minha vida, os meus relacionamentos, os meus movimentos financeiros, profissionais, né? Tudo pode ser planejado com base no meu ciclo. Então, é importante até mesmo entender o ciclo para que eu tenha, né, poder de escolha, realmente livre-arbítrio, sabedoria para escolher se eu quero continuar sustentando os ciclos ou não. Muitas vezes a gente acaba, né, tomando medicações e cedendo à pressão da sociedade para interromper os nossos ciclos de maneiras nem tão benéficas, só porque a gente não conhece o poder deles, tanto o poder fisiológico quanto espiritual, que é muito grande, né, da mulher que cicla. Hoje eu sou apaixonada pelos meus ciclos, eu não consigo me imaginar sem ele. Minha vida é toda planejada, tudo gira em torno deles, eu tenho uma conexão muito forte com o meu corpo, e para mim o período menstrual é um grande oráculo do que está acontecendo comigo, é quase uma leitura akáshica, e então eu gosto muito importante ser cíclica, mas, né, nós temos livre-arbítrio, poder de escolha, e o conhecimento é a parte fundamental para que esse livre-arbítrio seja verdadeiro, não seja uma ilusão. Então, eu quero passar a palavra para a Carol, que vai trazer mais informações sobre isso. Nada melhor do que Carol, né? Sabe 10 vezes mais do que eu, que é ginecologista natural. Então, eu só dou pitacos. Carol, todo seu. Hoje eu estou aqui ouvinte também. Maravilha. Então, deusas, é muito importante a gente olhar, ter esse olhar para o ciclo exatamente para a gente poder se entender melhor, né? Às vezes a gente não sabe quantas mulheres existem em nós, né? A gente fica assim, eu estava tão animada essa semana, e agora aí você marca vários compromissos, e na outra semana você não quero sair com ninguém. Não quero fazer nada, quero ficar aqui no meu cantinho. E aí, às vezes a gente fica meio que sem entender esses movimentos. Quando a gente começa a observar o ciclo, entender em que fase que a gente está, a gente começa a se organizar a nossa vida, baseado também, né, nessas influências, que estão aí, independente se você, né, até se você utiliza anticoncepcional, se não, a gente sente essas influências, mas às vezes a gente não percebe. E quando a gente olha para isso, a gente consegue organizar melhor, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa alimentação, para que a gente possa se sentir melhor, né, porque é para o nosso próprio bem-estar. É para se eu estou mais irritada, se eu sei que é um período, uma fase do meu ciclo que eu estou mais irritada, então eu vou evitar conflitos, né? Eu vou evitar conversas mais difíceis. Então a gente consegue observar tudo isso através do nosso ciclo, colocando isso no nosso dia a dia. Não é uma coisa que você precise fazer todos os dias. Você pode começar aos poucos, uma vez por semana, e analisando a lua que está no céu, a lua interna, né? Eu vou explicar aqui direitinho, para que a gente consiga colocar isso de uma forma leve na nossa rotina, né? Que não seja uma coisa assim, é mais uma coisa para fazer. Não, não é mais uma coisa para fazer. É uma coisa que vai mudar tudo. Ela muda todo o jogo, né? Quando a gente começa a observar nosso ciclo, muda como a gente né, se observa, como a gente convive com as pessoas, e isso vai fazer total diferença na melhora do bem-estar e do convívio com todos, né? Porque tem dia que a gente tá raivosa, tem dia que a gente tá um docinho, né? E tem dia que a gente tá ali no limite. Então, para a gente saber isso, é bom a gente olhar, né, as nossas fases do ciclo. Eu preparei um materialzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu sempre boto e senão eu não consigo vê-las. Deixa eu ver se foi. Consegue colocar? Se quiser, eu apresento. Foi, só tenho que abrir aqui. Deixa eu só abrir ele aqui. Eu tenho que botar a tela cheia, né? Apresentar. Estão vendo?
Sim. Maravilha. Eu tinha colocado esse aqui, apresentação, vocês já me conhecem. Então, a Lua, a gente colocou esse tema, né? A Lua e o feminino, a sabedoria dos ciclos. Quando que começou esse negócio de olhar o ciclo, né? O que, que tem o ciclo a ver com a Lua, com a mulher? Vamos partir desse princípio. Lá, desde os primórdios, né? Mais de 70 mil anos atrás, o calendário, o primeiro calendário, ele era lunar. Exatamente porque é mais fácil de você observar, né? Eles começaram a observar que a mulher, ela tinha a regulação ali da menstruação. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente, ou trabalham com várias mulheres, que a gente começa a menstruar junto, ou mora, tem irmãs, tem, né, a mãe, irmã, ou as amigas da escola, a gente começa a conviver muito com mulheres e o nosso ciclo meio que regula, né, ele fica alinhado, parece que todo mundo fica menstruada junto, aí fica todo mundo, né, daquele jeitinho junto. E por quê? Porque exatamente esse poder do nosso feminino de se alinhar, né? As mulheres, elas se reuniam para menstruarem juntas, né? Para ciclarem juntas. E eles começaram a perceber que esse ciclo ele tinha duração bem parecido com a duração da Lua. Então, os primeiros calendários, eles eram lunares, né? Eles começaram a observar essa mudança de tempo através da Lua e depois também foram, né, observando as estações através do Sol, da posição do Sol. Depois surgiu os calendários solares. Mas, a princípio, então, tudo era visto para a mulher, né? A aldeia, ela funcionava em torno da mulher, né? A mulher era a deusa, aquela que gerava um filho. Eles não sabiam como que aquilo ali era gerado. De repente, aquela mulher começava a engordar, aquela barriga começava a crescer, e dali saía um ser. Então, a mulher era vista como um ser divino, é uma conexão, né, com o divino. E isso depois foi desconstruído, né, no caminho aí do patriarcado. Então, quando a gente começa a observar essa lua, né, então é bom que a gente está na lua minguante, já vai começar essa semana agora com a lua nova. Geralmente a gente começa a observar pela lua nova, que a lua nova, ela é a lua de início, né, da descoberta, de autoconhecimento. É uma lua que ela vai, né, inspirar. Então, quando a gente observa o nosso ciclo, a gente começa pela lua nova, que seria o paralelo com a nossa fase da menstruação. Então, a gente faz um paralelo da lua nova com a menstruação, que é o início de tudo, é o início do nosso ciclo. Quando a gente começa a contar o nosso ciclo, a gente começa a contar ele pela menstruação, pelo primeiro dia da menstruação, de sangue vivo, né? E ele também, a gente faz esse paralelo com a lua nova. Quem não menstrua ou quem utiliza anticoncepcional, hormonal, a gente se observa pela lua que está no céu. Então, você vai utilizar pela lua nova, lua crescente, lua minguante, a lua que está no céu. Quem não utiliza métodos anticoncepcionais, a gente olha para a nossa lua interna, que é o que vai coordenar a menstruação. Não necessariamente a menstruação ela precisa cair. Se a minha menstruação não cai na lua nova, eu estou errada. Estou fora do ciclo, meu ciclo está errado. Não, ele não precisa, né? Até porque a menstruação ela se alinha de acordo com o que você precisa, né? Cada fase ela vai trazer uma nova experiência, né? Se você menstrua na lua nova, você vai ter sentimentos, sensações, coisas ali relativos, né, com essa junção da lua nova. Se você menstruar na lua cheia, por exemplo, eu estou passando uma fase que eu estou menstruando na lua cheia. Então, esse período, que é um período mais reflexivo, ele está no momento da lua que está mais para fora. Então, tem ali outras coisas para observar. E assim sucessivamente, se você menstrua na lua crescente ou na lua minguante. E aí a gente pode ir observando isso, qual é o movimento que está acontecendo, qual é o chamado, né, daquele momento. Então, a lua nova, para quem não menstrua, ou a menstruação em si, é uma fase mais reflexiva, é uma fase que a gente fica mais para dentro,
E a gente associa também ao arquétipo da anciã. A anciã é aquela mulher sábia que vive dentro de nós, né? O nosso arquétipo feminino, que tudo sabe, que, que é um período onde a gente fica com essa conexão mais aguçada. Então, a gente fica com uma energia física mais baixa, e é aquilo que a Aline falou, né? Por exemplo, nos exercícios. Você não vai querer fazer lamba aeróbica não, foi muito velha agora, né? Lamba aeróbica. Uma aula de, né, aula de funcional, uma aula de crossfit no período ali da tua fase, tu pode fazer, não é que não pode fazer. Pode, mas a tua energia física vai estar mais baixa, então provavelmente você vai se sentir mais cansada. Não é que não possa fazer, né? Não existe nada cravado em pedra. E às vezes você pode estar se sentindo muito bem e conseguir fazer, né? Numa boa. Mas geralmente a nossa energia física vai estar mais baixa, a nossa mental também vai estar mais baixa, né? Mas a energia espiritual vai estar mais alta. Essa conexão com essa mulher, com essa sabedoria interna, com o nosso. É um chamado para a gente voltar mais para dentro, né? A gente vai estar mais intuitiva, é uma energia de renovação, de novos começos, né? A gente está. É um período bom para. A gente está mais sensível, né? É um período bom melhor para é um período bom para descansar. Então, o que a gente fala? Ah, descansar na menstruação. Ah, não posso, estou num período muito agitado, tenho muita coisa para fazer. Tira 5 minutos, tira 15 minutos, 30 minutos, que você possa descansar pelo menos nos dias que está mais fluxo. Eu sinto isso, nos dias que eu estou com muito fluxo, eu sinto a minha energia bem mais baixa. E se eu tiro, sei lá, 15 minutinhos para descansar, a minha energia ali ela se renova. Então, é esse olhar, se observar nessas fases do ciclo, como que você está se sentindo, qual é o chamado do teu corpo, né? O que que teu corpo está pedindo? Está pedindo descanso? Está pedindo um chazinho? Está pedindo para você deitar mais cedo? Né? Está pedindo um relaxamento para você fazer uma meditação? Então, é se observar, porque isso tudo vai estar muito mais aflorado nessa fase. Então, né, um período para a gente ficar mais quietinha, a gente pode fazer mais limpezas no corpo, tomar um banho de ervas. Exatamente, hoje em dia já estão, né, olhando mais para esse ponto da mulher, onde algumas empresas estão liberando as mulheres, né, nesses períodos da menstruação, diminui a carga, né, folgas, por quê? É um período que a mulher, ela não vai. Não adianta a gente ficar querendo ser linear, né? Se a gente é cíclico. Nós não somos lineares, nós somos cíclicas. E o mundo corporativo, o patriarcado, ele é linear. Você tem que estar produzindo, produzindo, produzindo o tempo todo. É a energia do masculino, do sol, de estar ali o tempo todo fazendo, né? E a gente não é assim. Então, se a gente não para olhar o que está acontecendo, a gente adoece, nosso corpo adoece, né? Se a gente entra num ritmo muito frenético por muito tempo, sem olhar para a nossa ciclicidade, sem olhar para isso, o nosso corpo, em algum momento, ele vai adoecer. Então, é esse olhar. Quando a gente consegue olhar um pouco mais para a gente, as coisas vão ficar mais leves também. Até essa fase, sei lá, se eu tô com mais cólica, se eu parar, tomar um chazinho, uns 15 minutinhos, deitar, você vai sentir a resposta do seu corpo. E depois você volta a trabalhar, volta a fazer outras coisas. Não é parar totalmente, mas é olhar para isso, o que teu corpo está chamando a atenção. Né? Cólicas, dores, elas também são uma forma do corpo chamar a atenção para você parar. Ó, peraí, tá demais. Dá uma paradinha aí, eu vou dar uma dorzinha aqui, ó, só para você dar uma parada. É tipo isso. E aí a gente tem a lua crescente, né? A lua crescente, ela traz... Diga. Deixa eu acrescentar um comentário, que muitas vezes a gente acaba se conectando nessa fase da lua nova, essa fase menstrual, e trazendo uma vulnerabilidade, né, para a mulher, porque afinal de contas, nosso corpo físico, nós estamos sangrando, né, mesmo que você não esteja com tanta cólica, né, que não esteja com uma cólica, né, disfuncional ali, mas a gente tem o útero contraindo de todo modo, uma perda de sangue às vezes acentuada,
Mas só que quando a gente vai para o universo magístico, né, para a parte de magia e bruxaria, é um dos períodos mais poderosos da mulher, porque é a fase em que nós estamos vertendo sangue. Sim. Então, o quanto nós somos poderosas nessa fase e a estrutura, né, do social, da Matrix, enfim, faz com que a gente acredite que é o pior período, ninguém pode saber, é como se a gente estivesse suja, impura, né? Então, todo o poder desse período ele foi retirado. A lua nova é uma lua muito poderosa quando ela está no céu. É a lua em que a grande mãe descansa, né, para as religiões que cultuavam a deusa. E tem um livro chamado As Brumas de Avalon, é um livro muito bom. São vários livros, na verdade, é uma saga. Mas no primeiro livro, um dos feitiços mais poderosos do livro é feito durante uma lua nova, que é um feitiço em que ela domina completamente as vontades de um dos homens que traiu a deusa, né, para um projeto de vingança. Esse livro é maravilhoso, para o projeto de vingança. Então, quando Shelley já viu, né? Então, quando Nimue, né, Shelley vai se vingar, ela usa a energia da lua nova para conseguir se conectar a ele. E a gente às vezes se desconecta desse infinito poder. Então, se você usa a lua nova não como um momento em que você está apenas fraca e precisa, e claro que está fraca mesmo, né? Tem que se cuidar, mas está perdendo sangue. Mas, de todo modo, se você toma consciência que esse é um momento de cocriação muito, muito, muito potente, muito forte, né? Principalmente se você está alinhada com a lua do céu e você está sangrando numa lua nova, você pode manifestar, tipo, tudo que você deseja e que você até agora só pediu e não recebeu nos últimos anos, nos próximos 3 semanas você consegue realizar. Eu já fiz rituais maravilhosos em lua nova, e no meu período menstrual, assim, já cessei curas emocionais, já liberei padrões, assim, já eu só tenho realmente a agradecer por esse período. Quando a menstruação acabava e finalizava, nossa, era outra versão minha saindo. Sim, é totalmente diferente. Eu fiquei uma fase muito grande menstruando só na lua nova. E eu estava muito para dentro, muito introspectiva, com vários processos, enfim, muita coisa. Agora eu estou menstruando na lua cheia. É uma outra menstruação, é totalmente diferente. É uma menstruação mais ativa, não me sinto tão, né, esse chamado de ir para dentro, eu tenho ainda um pouco, mas é totalmente diferente se você menstrua em outra lua. Então, assim, quando a gente passa a observar, anotar isso, e aí depois eu vou passar como que a gente pode observar isso e anotar, tudo muda, porque a gente sabe, começa a se conhecer por outro ângulo, né? Conhecer essas mulheres aí de cada fase, que são 4 mulheres diferentes aí dentro de você, e uma em cada fase do ciclo. E é exatamente esse poder, né? Esse poder da intuição, do espiritual, muito forte nesse período da menstruação. E se tiver alinhado com a lua nova, aí eu. Aí é E mais ainda, mais potente. essas, e essas 4 mulheres são as nossas faces, né? E quando a gente vê no livro Mulheres que Correm com os Lobos, quando ela se relaciona com um homem que é capaz de chamar os nomes da mulher selvagem, é que é o verdadeiro homem capaz de se conectar a ela, porque ele consegue revelar os nomes, né? Tem um capítulo chamado Manauí, que o cachorrinho tenta descobrir o nome das 3 irmãs, das 2 irmãs, se não me engano. E aí, nesse capítulo é quando ele chama esses nomes. Olha que forte, né? Então, nós somos 4 mulheres em uma. Exatamente. E saber lidar com essas mulheres é a questão. E aí a lua crescente, ela já vai ter um outro chamado, né? A lua crescente, os nossos hormônios já vão mudando, porque aí na lua nova, né, ou na menstruação, os nossos hormônios estão em baixa. Outra coisa importante também de falar, que eu até poderia falar na lua cheia, mas aí eu gosto de falar agora também, é que assim como a lua, né, ela mexe ali com as marés, também ela mexe com as nossas águas, né? Nós somos feitos 70% de água. Então, quando a maré tá cheia, né, na lua cheia, geralmente a maré tá cheia, as nossas águas internas também sobem. E isso vai influenciar também, vai mudar tudo. Muda o nosso sentir, muda, sei lá, às vezes fica com uma dor de cabeça, mexe com todo o nosso organismo, né? Então a lua ela influencia diretamente e aí a gente vai observando isso junto com os nossos ciclos também. Então a lua crescente ela vai trazer mais comprometimento, clareza, dedicação,
ela vai inspirar mais compreensão, né, momentos de prosperidade, é aquele crescimento, né, a continuação dos projetos. Então, o que você já viu lá na lua nova, o que você iniciou na lua nova, a lua crescente, ela vai te dar potência ali para você aumentar isso, né, para crescer esses projetos. E no nosso corpo também. Então, é mais criatividade, clareza, amadurecimento, determinação, comprometimento, dedicação e também intuição. E aí, na nossa fase, então, é a fase pré-ovulatória. É a fase que o nosso corpo, né, iniciou ali a subida dos hormônios novamente para fazer com que aquele folículo, né, para quem menstrua com aquele folículo, ele começa a ser desenvolvido ali para a próxima fase, que é a fase ovulatória, né, onde tem realmente a ovulação. E é uma fase mais dinâmica. Então, a lua crescente, né, se estiver vinculada certinho ali, batendo com a fase pré-ovulatória, você vai estar muito mais dinâmica, né? Vai estar nesse arquétipo, que a gente associa o arquétipo da donzela, da menina, ou da guerreira, que aí, de repente, você entra no arquétipo da guerreira, eu sei, eu dou conta, eu faço tudo. Também a gente tem que tomar, né, esses cuidados, tem esses desafios também, ou entra muito na menina, ou muito no sexual também. Então, da juventude, a energia da criança, é uma energia de vitalidade, o momento ali de você colocar, fazer acontecer, de se organizar, é um momento bom para fazer né, para se auto-observar, fazer rotinas ali de autoconhecimento, né, porque tudo está mais claro, tá? A mente está mais aberta agora, a mente está mais expansiva, o corpo ele já vai ficando mais ativo, já vai ficando mais flexível, então é um período que quem faz exercício, você começa a observar que seu corpo está melhor, ele está mais flexível, você consegue fazer mais movimentos de forma mais fácil, você começa a ficar mais radiante, pele, cabelo, começa a ficar melhor, né? É um momento bom para a gente começar algo, executar tarefas, então colocar lá a listinha de tarefas para executar, para priorizar aquilo que faz mais sentido para você, né? Porque senão também a gente entra nesse modo guerreiro e quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, só que essa fase também passa. Então a gente tem que observar que a fase também passa. Aí é aquele momento que você começa a marcar um monte de coisa com várias pessoas e depois, não, daqui a 15 dias, você não é mais a mesma, né? Você já não vai ser mais a mesma. E aí você não vai dar conta dos compromissos todos que você colocou. Então, tem que observar, é uma fase de muita potência, porém também tem que ter esse cuidado aí para não exagerar, né? Achar que dá conta do mundo. Que aí vem essa criança jovem e aí depois não dá conta. E aí a gente passa para a lua cheia. Então a lua cheia ela já vem com esse chamado da visão, da iluminação, é uma luz expansiva, né? Então ela vai ajudar na produtividade, na percepção, ela vai inspirar a partilha, cooperação, o aprendizado, intensidade, crescimento, mudança, né? As palavras-chave assim que eu coloco como é consciência, visão, iluminação, tudo, né, vai ampliando, cresceu, né? Essa lua cresceu, essa lua está iluminada. E no nosso ciclo, ela vai ser a fase ovulatória, né? A fase que a gente está mais expressiva, a gente está mais para fora. É a fase da mãe também, tem esse arquétipo da mãe, que é aquela que abraça, que é aquela que tem mais empatia. Então, a gente fica todos os nossos movimentos, nosso corpo também vai ficando mais para isso, né? Mais propenso a isso. Olhar o outro, né? Essa observação do outro. Então, tudo isso vai influenciar. Essa lua, né, é a lua cheia interna. A gente vai estar com bem-estar físico muito em alta, mas a gente está mais calma do que na fase da crescente. Na fase da crescente, a gente estava, né, frenética. Aqui, na ovulatória, a gente já está um pouco mais calma, mas tem um bem-estar físico, a mente está mais aberta, a gente está mais expansiva, está mais empática, né, com as pessoas, a comunicação está
em alta, então é um ótimo momento para você fazer reuniões, para você ter aquelas conversas mais complicadinhas, mais difíceis, porque você vai estar mais voltada para o outro, né? Olhando e observando, escutando mais o outro, né? Essa conexão, você vai estar mais confiante, mais produtiva, então é muito bom para esses trabalhos em grupo, para deixar fluir esse projeto, né? Então você já veio, pensou em algo novo, começou algo novo lá na lua nova, na lua crescente você expandiu isso, e agora você deixa isso transbordar, né? A lua cheia é um transbordamento, deixa isso fluir. Até aqui tudo bem, gente? Se tiverem alguma dúvida, pode ir botando. E aí a gente vem para a lua minguante. E aí na lua minguante é o outro processo da gente ir para dentro de novo. Né? Então a gente tem duas fases bem para fora e duas fases mais para dentro. E aí a gente volta vai voltando para a energia já vai baixando mais. Então a lua minguante ela é uma lua de realinhamento, de discernimento, de conclusão, né? Ela vai inspirar o crescimento interno, a transição, resolução das questões que ficaram pendentes, a conclusão de objetivos, ajustes, mudanças, né? Ela traz esse aspecto da responsabilidade, desse realinhamento, dessa realização, né? E de conclusão de ciclos, porque ela vai fechar o ciclo novamente para que a próxima, né, lua nova venha. Então, muitas vezes a gente fica, é o tal do período que a gente tem a pré-menstrual, a TPM, né? Que é a fase do tempo para mim, né? A gente olhar para si, ver o que precisa concluir, o que precisa finalizar. É uma fase muito criativa. Essa fase da pré-menstrual é uma fase mais criativa, onde a sua cabeça ela está voltada para o criar também, para o resolver, para o finalizar aquele ciclo. Então, às vezes, a gente fica mais irritada, porque ela é uma fase que a gente pode associar ao arquétipo da feiticeira, que é aquela que ela sabe quem ela sabe onde ela está, e ela não vai deixar passar. Então, tudo que a gente deixou pendente, não estava me irritando aquilo ali, e eu não falei, não conversei lá na lua cheia, que eu estava mais propensa para falar, lá na minha fase ovulatória, e aí eu deixei quieto, não falei no relacionamento, e aquilo tá me irritando, na lua, na sua pré-menstrual, você vai explodir. É a feiticeira botando fogo no caldeirão. Ela bota tudo ali e ela, vamos embora, vamos resolver. É isso aí, vira o dragão. Porque ela não quer que deixe passar para a próxima fase. Para na próxima fase é outro ciclo. Então, é para morrer agora. Para resolver, resolve agora. Para acabar, acaba agora. E aí também a gente tem que ter ali a cautela, porque senão acabam-se os relacionamentos, principalmente nessa fase, né? Porque aí é bom a gente, né, para tomar decisões, se são decisões importantes, a gente esperar mais um ciclo. Eu sempre aconselho esperar mais um ciclo e ver se aquilo ali é aquilo mesmo, porque pode ser que nesse período vai querer acabar tudo, né? E às vezes a gente precisa também colocar a cabecinha no lugar e ver se isso vai se repetir novamente. E quando a gente às vezes vê que o ciclo está se repetindo, a mesma coisa, e não está resolvendo, e aquilo está irritando, então tem algo ali que precisa resolver, que senão isso vai ficar voltando, não vai ter jeito. Então é a fase que a gente fica. É isso aí, Larissa. É a fase que é o tempo para mim, né? É o tempo para meditar, para eu refletir o que eu quero, o que eu quero levar para o próximo ciclo, o que eu não quero levar para o próximo ciclo. É uma fase boa também para autoconhecimento, para se observar, para olhar para essas sombras, né? O que eu estou deixando aqui, quais são as dores que eu estou tendo, que está se repetindo, né? O que está doendo aqui, o que está pesando aqui. É a fase que a gente fica nesse limite zero, né? O mental, ele está muito ativo,
A nossa mente, ela está muito ativa, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ela fica meio dispersa. Então, a gente centrar, meditar, né, fazer alguns movimentos para que você possa entender realmente o que está se passando ali, né? E transmutar essas energias, transmutar essas questões que estão incomodando, mudar isso, né? Quais os movimentos que eu preciso fazer para mudar isso? Para que isso não retorne no próximo ciclo tão pesado. Revisar, né, os objetivos, metas, liberar o que não serve mais, né? Identificar o que está incomodando, quais são os problemas, e colocar ali, solucionar problemas também. Então, é uma fase que a gente está mais propensa a esse mental ativo. Então, é uma fase mais criativa por isso, porque a gente consegue raciocinar melhor ali e colocar os pingos nos is ali para resolver e não deixar isso sucumbir, porque senão fica voltando no ciclo infinito. E aí, aqui eu trouxe, né, como eu falei, a gente tem 2 fases que são mais yin e 2 fases mais yang. O yin é a fase da lua minguante ou pré-menstrual, a lua nova e a menstruação. Então, são 2 fases mais introspectivas, que a gente está mais para dentro. E a gente tem aí na lua nova o arquétipo da anciã, aí a gente pode associar também as estações do ano. Eu acho que no ano passado eu trouxe um pouquinho sobre cada estação, né? A gente foi falando sobre as estações e o que é que mudava, porque isso também influencia. Então, como o meu ciclo está hoje eu estou menstruando na lua cheia, mas eu estou menstruando na lua cheia no inverno, vai ser diferente eu menstruar na lua cheia no verão. Os meus sentimentos, as minhas sensações são diferentes, até porque também outras coisas estão acontecendo ali, né? Na vida vai mudando. Mas, ao mesmo tempo, também são fases diferentes. A gente vai se sentir de forma diferente. Não vai ser igual, não repete, né? É sempre cíclico, mas ele não se repete. É um cíclico que é também espiralado, né? A gente vai mudando. A gente pode associar ao norte e ao elemento terra. Tá? E aí a gente consegue fazer essas associações, por exemplo, no inverno. O inverno é uma fase mais introspectiva. Então, traz esse movimento da lua nova, da menstruação, né? A gente fica um pouco mais para dentro. A fase da lua minguante é a pré-menstruação. Essa feiticeira interna é o outono, que é esse período que a gente está deixando, né? As folhas estão caindo na natureza, a gente tem que deixar o que precisa ir, né? A gente já pode associar ao oeste e ao elemento fogo, né, que é o transmutador, é o da mudança. E a gente tem 2 fases mais yang, 2 fases mais do masculino, mais para fora, mais da expansão. A lua crescente, que é a pré-ovulatória, essa donzela interna, que a gente pode associar à primavera, na estação da primavera, que a gente está florindo, está indo para fora, né, esse movimento. O leste e ao elemento ar, que também a gente pode estar mais dispersa, estar mais avoada, né? Essa criança, essa donzela mais avoada. A lua cheia, ovulação, ao arquétipo da mãe, né? A estação do verão, que é uma estação mais expansiva, onde a gente está mais com as pessoas, né? A gente quer sair mais, quer fazer mais movimentos. O sul e o elemento água, que é fluido, né? Ele flui, a água ela né? Ela vai se adaptando. Então a gente vai fazendo essas associações a esses elementos. Até aqui tudo bem? E como que a gente pode então utilizar isso para a gente se conectar mais com essa lua e com o nosso feminino? E aí eu trouxe aqui algumas formas que a gente pode fazer, alguns exercícios, né, que é o diário lunar e o diário dos sonhos, que é a gente anotar sentimentos, sonhos, o que está acontecendo, qual a lua que está no céu, qual é a minha lua interna, em que fase que eu estou. Então, é sempre bom a gente ter ali
né? Pode ter um caderninho para você anotar isso, porque você consegue se observar. E eu sempre falo até para as mulheres que às vezes eu atendo, anota uma palavra. Define o seu sentimento em uma palavra, porque às vezes a gente não está querendo escrever muito um textão, tem dia que tu está a fim de escrever mais, né? E tem pessoas que gostam de escrever menos, mas anota uma palavra, um sentimento. Qual é o sentimento que te traz, né? Porque como que você está se sentindo? Aconteceu alguma coisa? Você anotar, mesmo que seja pouquinho ali, a lua, você anota a lua que está no céu, a sua lua interna, né? Em qual fase do ciclo que você está, e um sentimento. Define seu sentimento ali em uma palavra. Pode fazer também um WhatsApp com você mesma lá, para você fazer um diáriozinho e ir anotando. E aí coloca, não estou com tempo, não estou com cabeça para botar, bota um sentimento. Porque se a gente não para nem um minuto para sentir o que eu estou sentindo, então a gente está passando os dias, né, sem se perceber. E aí a gente vai se desconectando da nossa potência, vai se desconectando da nossa essência, do nosso ser. Não parar nenhum minuto para saber como que você está, como que você está hoje, né? Se uma amiga te fala assim, como que você está hoje? E aí essa amiga é a nosso diário lunar, te perguntando como que você está hoje, como que você está se sentindo hoje. E aí você bota lá uma palavra que seja. E a gente pode fazer também a meditação com a lua, e aí quem desejar pode fazer a meditação uma vez a cada fase da lua. E anotar esses insights para você perceber como que você mudou em cada fase. E aí eu faço uma meditação, que aí você pode colocar uma música, se sentir, se perceber, coloca uma vela. E aí você observa esse arquétipo também. A gente vai entrar agora na lua nova, a gente está na lua minguante, né? Pode fazer uma meditação agora em relação ao que eu preciso deixar aí. O que essa feiticeira quer me falar, né? Pode fazer na lua nova. O que eu quero de novo aqui agora? Né? O que eu quero renovar? O que eu quero iniciar? O que essa anciã ela quer me falar? Né? E aí a gente faz em cada fase. Na lua crescente, com a donzela, na lua cheia com a mãe, o que eu quero expandir. E aí sente o que você sente também de acordo com a tua fase do ciclo ali. E anota, para ver a diferença, como que você está em cada fase. E a mandala lunar. A mandala lunar é um acompanhamento diário. Né? Eu não sei se muitas conhecem aqui, já ouviram falar da mandala lunar. A gente tinha falado já, acho que eu já falei aqui em alguns outros momentos também. E aí eu trouxe aqui, depois eu vou trazer o material, eu vou botar o material lá no grupo. A mandala lunar, você vai fazer... sim, maravilhosa. Que é o livrinho, né? E a mandala lunar você pode fazer também isso. Maravilha. Você pode fazer ela também. Eu tenho esse PDFzinho que você pode imprimir e colocar para quem não tem, quer iniciar. Então, aqui a gente colocaria um mês, tem as fases da lua, né? Remetendo aqui a lua nova, anciã, a terra, inverno. E aí você pode ir pintando de acordo com a fase que você está. Pode ir pintando, aí eu coloquei aqui para gente, você vai começar no primeiro dia da sua menstruação de sangue vivo. Quem não menstrua pode começar pela lua nova, né? Aí quem não menstrua começa pela lua nova. Quem menstrua começa pelo primeiro dia de sangue vivo. Independente, aí vai colocar de acordo com a lua que está aqui. Tá? Por exemplo, se eu menstruei na lua crescente, eu posso colocar aqui onde inicia a lua crescente, né? No meio da mandala. Aí vai colocar o primeiro dia, que é o primeiro dia de menstruação vivo, né? De sangue vivo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Coloca a data e você vai criar, que aí você pode criar aqui desenhos ou as cores, né?
A cor vai ser a cor azul quando eu estiver feliz, a cor amarela quando eu estiver mais ou menos, né? E aí você pode colocar, ou pode colocar as cores aqui pela fase e pintar a fase toda. E aí você começa a se observar o que é legal de rastrear. Rastrear como que você está se sentindo mentalmente, fisicamente, se teve alguma alteração, se aconteceu alguma coisa. E aí ele é bom associar também a uma agenda, ou caderno, ou diário dos sonhos, né? Para você ir colocando também o que está acontecendo. Aí, mesmo usando de hormonal, o ideal é você se basear pela lua que está no céu. Porque mesmo tendo escape, aquele escape a gente não considera uma menstruação em si. Ele é um escape ali do hormonal, só para meio que dizer que você não menstruou, né? Que você não engravidou. Então, a gente sempre conta, quando utiliza algum método contraceptivo que seja hormonal, você vai contar a lua que está no céu. E aí você começa pela lua nova, mesmo que tenha algum escapezinho, tá? Ó, aí você pode colocar, pintar, pode colocar um símbolozinho, por exemplo, CO para cólica, sentir energia baixa, e aí você vai criando ali referências, né, símbolos ou letras, aquilo que você achar interessante, você hackear ali, traquear, né, para que você consiga entender, porque aí você olha, você vai utilizando isso, fazendo esse mês, outro mês, você vai observando como que você está, como que você está sentindo os ciclos. Se começa a se repetir muito as coisas, né? Se eu estou sempre muito irritada no meu ciclo da TPM, na fase da pré-menstrual, se eu estou muito, sempre, ou muita cólica, você vai começar a observar que algumas coisas se repetem ali, que tem coisa para olhar, né? E aí não tem certo e errado, né? É aquilo que você sente, é aquilo que você acha interessante colocar, não tem problema. Com o tempo, né, você vai percebendo o que fica mais interessante de você anotar ou não. Ah, tudo bem, Líder. E é isso. Assumir os ciclos é entender que somos filhas da natureza. E, portanto, somos também natureza. E a natureza nada é certinho, cravado em pedra, tudo é cíclico, né? Tudo muda o tempo todo, e assim como ela, nós também estamos sempre mudando e vamos continuar mudando, né? A gente tem as nossas fases e depois a gente tem as fases de acordo com as nossas fases da vida da mulher, né? A gente tem a infância, tem a juventude, tem a vida, né, da mulher, a vida adulta, e depois a gente tem a nossa fase depois de mais anciã, né? A gente também tem essas fases no decorrer da nossa vida. A gente pode associar, por exemplo, a crescente, né? Que é a fase da donzela, a nossa infância, a nossa fase da donzela, a nossa fase da vida adulta, a fase da mãe, e a fase anciã, a fase, né, depois que a gente para de menstruar e o nosso corpo tem uma baixa de hormônios ali, né, e a gente vai entrar na menopausa, que é outra fase, e a gente tem também essas fases na nossa vida como mulher no todo, né, e quando a gente observa, é engraçado que são as 4 fasezinhas, assim, bem, né, bem juntinhas. E todas essas mulheres a gente tem todos os meses, dentro de nós ali, para a gente entender o que está acontecendo. Eu adorei, adorei, adorei. Manda aquele gráficozinho circular no grupo. Mano, É, meninas. trouxe um resuminho para poder caber em uma horinha. Ficou lindo. Nossa, eu amei. Bota no E grupo. tem mais aspectos, né? Geralmente, quando tem que tem lá
na jornada e tem no workshop, eu trago mais aspectos da Lua, mais aspectos de tudo, é mais profundo, mas aqui acho que já dá para dar um start. Eu quero trazer uma dica que eu indiquei para uma Deus que está comigo no caminho, que é o livro O Poder dos Ciclos, da Careme. Vocês conhecem? Ah, eu já ouvi falar. Deuses que estão no gravado, vou colocar no grupo o link, ele está na promoção, está R$ 30. Nossa, e ele é maravilhoso, ele é bem ilustrado, tem umas perguntas assim que batem com força, e ele explica bem mastigadinho. Há anos, quando eu comecei a estudar o sagrado, entender os ciclos, qual a simbologia, qual o contexto, eu tinha cólicas de hospital horrível, sofria demais. Uma das minhas viradas de chave espirituais, inclusive, foi menstrual, porque eu tinha muita cólica, e aí um dia a Ila fez uma sessão de terapia comigo, tranquilíssima. Ela só colocava a mão assim, eu estava deitada na maca, onde ela atendia como terapeuta holística, e aí eu estava deitada de boa, né, tranquila, e as meninas, gente, eu tem o Lua Vermelha também, né? O Lua Vermelha também explica essas fases, os ciclos. E aí, nesse atendimento dela, eu urrava de chorar, e ela não tocava em mim, foi uma coisa assim que meu ceticismo caiu por terra ali, porque não tinha uma explicação racional para o que eu estava sentindo, e foi uma limpeza uterina muito grande que foi feita nesse dia, foi uma parte terapêutica muito forte, e foi uma das minhas grandes curas. Então, eu comecei a estudar naquela época. Ai, que lindo! E aí, se tivesse o livro da Karen naquela época, teria me ajudado muito. Porque ele é bem mastigadinho, gente, bem, bem mesmo, assim. Até quando eu li para mim hoje, né, eu achei ele muito básico, mas aí virou meu xodó, porque eu indico para todas as mulheres que estão começando a se conectar. Eu vou colocar o link lá no grupo. É bem fofinho. E também trazer para vocês os ciclos, né, do que ela vai colocar. E a indicação de terem a mandala lunar, né? Mandala lunar é um negócio que vale a pena ter, né? O planner da Carol também, que está bem completo. Carol, bota de novo o link do planner lá no grupo. Botar. Já é março, mas a gente ainda vai. Não, mas ele acaba que ele só a parte dali do calendário, mas o restante ele é todo permanente, né? Você vai colocando, porque você que vai colocando as datas, você que vai ajustando. Então, dá tranquilo, fazer o ano todo. E mais. Tem um livro que já vem pronto? Tem o livro da Mandala Lunar. A Mandala Lunar, ele já vem com todos os meses ali para você colocar, preencher. Olha aí, ó, na mão da Larissa, eita, não tá sumindo. Ó, eu achei bem interessante, porque teve bastante coisa que eu me identifiquei, que nem em relação a ter meses, né, da gente estar mais sensível, meses que a cólica está mais forte, ou a menstruação, a sensibilidade do corpo, e tudo fez bastante sentido. Letícia, a Carol mostrando, olha. Esse aqui era o meu antigo. Aí eu fiz a tabelinha e olha, top. você tem uma parte para você escrever e a parte para você marcar. Top. E aí ele tem todos os meses. Aí e aí você tem visual. reflexão também para cada fase né, para a estação do ano também. Ele é muito lindinho, eu adoro. Mas aí no último ano eu acabei não fazendo tanto, eu falei assim, acabei deixando um pouquinho, aí eu nem adquiri esse ano, mas esse é muito bom, é muito Perfeito, fofinho. Larissa, obrigada. Vou colocar o link da mandala lá no grupo. Mas então, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma informação a somar ou acrescentar que vocês queiram compartilhar? Vocês conseguem perceber, assim, essas mudanças? Eu venho nesse processo de autoconhecimento, né? Muito com a ajuda de vocês duas, né, Carol e Aline, principalmente. Vocês duas sempre desde o princípio, desde que eu entrei assim para participar desses encontros, todas as informações que vocês prestaram realmente me fizeram valorizar cada vez mais o meu ciclo menstrual, e eu tenho notado muito isso. Então, eu tenho respeitado muito mais a menstruação. Ela já foi um tabu para mim, hoje em dia é um motivo de gratidão, embora eu tenha essa vontade de fato de ser mãe e tal, e aí às vezes bate uma loucura de frustração que sangrei, e depois eu penso assim, como que não sangrei se não estou fazendo nada específico para isso? Então,
dar uma surtadinha de uns 5 minutos, mas eu também uso muito esse portal para fazer magia mesmo para a minha vida, para pensar em mim, para tentar cocriar realmente, querer cocriar realmente uma realidade diferente. Então, o meu ciclo tem sido usado para isso mesmo, e eu tenho me notado cada vez mais, me observado cada vez mais. Então, para além da lua no céu, que está bem próxima da minha lua de menstruação, eu tenho menstruado bastante na lua nova, ou seja, estou ali bem próxima disso. Bem alinhada. Eu tenho aprendido a respeitar as minhas fases. Eu fico inchada na pré-menstrual, eu fico inchada, mas eu faço carinho na barriga, me abraço, eu me acolho, eu tenho conseguido me olhar com mais respeito, com carinho, observar que isso é uma bênção, que é um poder, e que um dia, daqui a uns anos, eu espero que daqui a alguns anos significativos, eu vou sentir falta dessa fase, dessa conexão com o divino, dessa conexão com o poder de sangrar, né, de verter sangue. Então, esse conteúdo de hoje foi muito, muito sagrado. Eu estou aqui entre 1000 horas de trabalho, 2 avaliações, 2 trabalhos para entregar, consegui entrar aqui, pedir prorrogação lá da prova para poder ouvir as palavras de vocês hoje, porque realmente valeu muito a pena. Obrigada, meninas. Principalmente você, Carol. Carol, hoje foi sempre incrível. A gente, vamos também, né, ser justas, que os slides estavam bonitos demais. Esse ciclo que ela fez, gente, com as luzinhas, uns elementos, não é muito chique. Estamos muito honradas. Então, Muito legal, meninas, adorei. Desculpa aqui que eu estava acudindo aqui minha cachorra, ela é daquelas bem pequenininhas, sabe? Aí ela vive se engasgando, aí tem que arrumar aqui, que ela fica... Mas ela está bem agora. Oi? Mas ela está bem agora. Não, ela tá bem. E ela chama Luna. Uma É a gracinha. minha Luna. Oi? Era uma gracinha. E, assim, dando um pouco da minha opinião, né, do que eu compartilho em relação a isso, apesar de eu ter de hormonal, né, por uma questão mais prática, que eu já tenho 2 filhas e, para mim, menstruação sempre foi uma coisa que eu passava por muita dor também, tinha vários fluxos bem pesados. Eu sentia que, para mim, o meu corpo necessitava de uma praticidade perante isso, né? Mediante, pelo amor de Deus, não dá para ficar grávida de novo, não dá nem para arriscar isso. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo não menstruando, eu me sinto muito alinhada, principalmente aos ciclos, de qualquer forma, né? Dessas fases lunares. E como eu sou astróloga também, tem muita influência do signo que está posicionado, então eu procuro entender, assim, as mudanças das 8 fases da Lua e etc e tal, para fazer esses portais ritualísticos e perceber meu corpo, né, que eu acho que independente de qualquer coisa, o perceber do corpo, perceber de sonhos. Até estou acompanhando com a Aline, né? Eu mandei para ela um textão, porque eu não tenho textinho, é textão. De uma avaliação minha, de um dia que eu, né, tive um sonho significativo em lua crescente, etc., signo de Sagitário. Então, eu vou tentando mapear isso para realmente entender e permitir, né, que, né, pô, a gente está em uma fase de lua minguante, nossa, já vem esse cansaço, essa necessidade de ficar quieta no seu canto. Não gosto muito que as meninas ficam toda hora em cima de mim, não, eu quero o meu momento também. Então, e do céu em geral, né, porque cada hora é um entrante ali, é um planeta mudando de signo, etc e tal, que mexe com a gente. Eu sinto muito esse alinhamento, né, de mudanças de fases, assim, bem gritante, né, ou qualquer coisa que acontece no meu dia, assim, que eu vejo que tá muito... o que tá acontecendo? Aí eu vou lá, olho o mapa do dia e falo, tá, já entendi o que tá acontecendo aqui. Então é bem bacana também pra gente conseguir se entender melhor e não ficar muito nessa crítica ou no julgamento. Nossa, eu fui péssima, né? Nossa, perdi muito
meu temperamento, fiquei muito irritada, respondi grossa, entendeu? Porque aí eu falo, opa, peraí, mas por que você está se culpando? Você está nessa fase, você respondeu, tal, não foi, né? Mas é que isso, às vezes, a gente sente essa Hecate aí da fase de bruxa aí, pegando nosso pescoço e fala, meu, você tem que resolver isso aqui, cara. E o corpo começa a gritar, né? Conforme você vai quanto mais você ficar conectada e alinhada, o corpo começa a mostrar antes de qualquer coisa que acontece no céu, assim, é muito expressivo isso, eu sinto, né? Sim, é mais forte. Não é que, por exemplo, utiliza o DIU hormonal ou o anticoncepcional que você não cicla, enfim, né? Não tem ali o ciclo menstrual, mas cíclica todos nós somos, independente do. Às vezes ele acaba controlando um pouco mais, né? Eu sentia que quando eu utilizava o anticoncepcional, eu sentia muito me contida, sabe? Muito repetido, assim, muito, né? Porque a gente vai ficando mais linear, assim, a gente não tem tanto rompante. Quando a gente não utiliza, a gente percebe essas fases com muito mais assim, força, com muito mais intensidade. O ciclo menstrual é muito mais intenso, o ciclo da fase pré-menstrual é bem mais intenso, a gente consegue ter, e principalmente se você está observando. Quando a gente não observa, parece que aquilo ali passa e passa percebido, né? E quando você está ali alinhado e você está observando isso, você vai sentir a diferença, vai começar a mudar e a gente rastreando, você consegue alinhar melhor para saber o que é melhor fazer em cada fase. E também tem a questão, assim, de quando você nasceu. Desculpa. Né? Se eu tomar não, é que também tem outros pontos, né? Além de só menstruação para você olhar, né? Você pode olhar, por exemplo, a fase da lua de nascimento, né? Sim. Que é uma lua onde você tá ali, que você consegue se autorregular nela, entendeu? Tem várias vertentes, várias facetas. Se for observar ainda essa parte astrológica aí, que são muito mais vertentes, né? São muito mais coisas para se observar. Mas é isso, é um mistério, né? Nós somos um mistério e a gente vai desvendando esse mistério e vai conseguindo se alinhar, né? Cada vez mais com quem a gente é, com a nossa essência, né? Tirando também, né, todo o aporte também externo, né? Tudo que vem, as influências externas, para que a gente possa cada vez mais ouvir a partir da nossa essência e a partir daí a gente observar mais. Quando a gente tenta produzir algo, entrar na energia de criação, né, e aqui, diante das mulheres que eu conheço, os campos que estão aqui presentes, são todas mulheres que têm uma energia de manifestação forte, a gente acaba entrando num lugar também de buscar um estado de flow, um estado, né, de criação fluida, limpa, né, aquele estado quase de genialidade, que a gente está numa autenticidade muito grande. E uma das critérios para alcançar o estado de flow, segundo algumas pesquisas, é ser capaz de estar muito conectado à natureza, à nossa natureza intrínseca, que é o que a gente chama de biohacker, né? É você entender sobre tal maneira como funciona o seu organismo fisiológico, energético e espiritualmente, que você é capaz de modular isso. E o mapeamento dos nossos ciclos enquanto mulheres faz parte do processo do biohacker, porque eu consigo entender, por exemplo, que quando eu começo a mapear, olhar e trazer isso como uma pesquisadora de mim, né, trazer isso como eu sou o meu projeto de pesquisa, e eu começo a observar esse padrão, eu começo a, por exemplo, ver que eu não sinto fome no período pré-menstrual, mas eu sinto sono. Então, o que significa que a minha carga horária de sono tem que aumentar nesse período, e eu utilizo mais ferramentas que aprofundem o meu sono. Ou eu perco o sono no período pré-menstrual, porque eu estou com muita energia. Então, assim, quando eu começo a entrar nesse lugar de biohacker, a gente se transforma nas grandes deusas que somos. Porque nós somos todos conectados nos nossos ciclos que a gente não se estuda. Você é o seu experimento científico. Muito forte. Então, vamos olhar para isso também, né? Quando a gente fala uma mandala, não é só para você ir ver como é que você está, se sangrou e as suas emoções, é para você se tornar um biohacker. Porque quando você faz uma mandala, você não tem poder. Mas quando você junta 6 meses de mandala, você já consegue gerar dados. Quando você junta 2 anos de mandala, você consegue gerar muitos dados.
Então, assim, como fica o meu período, qual é o período mais intenso, qual não é. E hoje, com a IA, né, do nosso lado, a gente consegue subir isso, dizer, me traga informações e trazer muita coisa, até mesmo racional, e outras que são nitidamente intuitivas. Quando eu fico muito triste, no período né, de abatimento, em que eu estou mais lenta, em que eu estou mais abatida, olha o que acontece com o meu ciclo. Olha o que acontece com a minha energia, olha o que acontece com o meu sono. Então, assim, eu consigo ter uma análise sobre mim mesma muito mais profunda. Então, buscar esse lugar de biohackers é parte da nossa jornada de autoconhecimento. Como é que chama, Aline? Biohacker? Biohacker. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Biohacker, né? Quando a gente começa a modular todo o nosso sistema. Né? Eu conheço minhas jornadas de sono, eu conheço toda a minha intensidade, tudo isso eu vou modulando, aí depois que eu tenho essa clareza, eu consigo manipular o meu prazer. Então, por exemplo, se eu sei que no meu período fértil o meu apetite aumenta, a minha dieta nutricional ela passa a ser direcionada para suprir essa carência, né? essa fome excessiva, e aí eu consigo manipular esse movimento para aumentar a minha performance. Então, a gente consegue, tipo, virar um hacker mesmo da nossa fisiologia para alcançar um nível muito alto de performance. Não só para ser, não para produzir mais para a Matrix, mas para viver melhor, para ter mais qualidade de vida, mais energia, mais viagem, tipo, para ter uma longevidade melhor, para ter um nível de saúde melhor, porque a gente não tem esse conhecimento. O que a gente faz? Está com fome no período fértil, aí não sabe que é período fértil, não entende a lua do céu, se entope de porcaria, aí come um monte de comida inflamatória, aí simplesmente chega o período menstrual, está morrendo de cólica, aí não consegue trabalhar, aí fica com demanda mental excessiva. Qual a cadeia de eventos que vai desencadeando? Quando eu estou nesse lugar de querer hackear a minha biologia toda, né, e a biologia, né, em todos os níveis, eu me torno muito mais produtiva. Ainda é um conceito, né, a gente tenta fazer isso. Não vai ser 100%, mas é começar. Você começa em alguns aspectos, depois você isso ali se torna fácil, né? Hoje, se eu paro para pensar na minha fase que eu estou do ciclo, eu já consigo saber como que eu lido bem com isso ou com aquilo, porque depois de um tempo você já vai se tornando um hábito. Então, não precisa ser 100%, mas é de passinho em passinho que a gente vai chegando lá, vai se entendendo mais, vai se conhecendo mais, se observando mais e fluindo mais, assim, se sentindo melhor, né? Trazer esse bem-estar, trazer esse se sentir bem consigo mesmo em cada fase. Perfeito. Só para encerrar, vai encerrar? Só para encerrar, eu trouxe também que eu só vou ler o significado da carta. A mulher mutante, ciclos. E aí, o versinho dela. Sou a que vive circulando, a que não pode morrer. Renovo-me nas estações, no ciclo do tempo, no grande círculo. Eu sangro, mas não morro. Retenho sangue dentro de mim e me torno sábia. Danço em espiral e continuo mudando. Ai, me arrepiei toda. E a mulher mutante, né, ela entra girando na sua vida para dizer que o caminho para a totalidade está em aprender a respeitar seus ciclos. Ciclos menstruais são um aspecto importante de ser mulher. Nós sangramos, mas não morremos. Portanto, podemos levar a vida adiante. Continuando a dançar nossos ciclos, chegamos à menopausa quando deixamos para trás a época fértil da fecundação de filhos e retemos nosso sangue sábio dentro de nós. Então, podemos ser uma fonte de sabedoria para os nossos entes queridos e para a comunidade ao nos tornarmos bruxas, o que significa mulheres sábias. Você celebra a sua menstruação e vê como uma época de interiorização? Como uma época de abandono, de deixar morrer para que o novo possa chegar? Ou você adotou um ponto de vista patriarcal, que a menstruação é algo impuro, algo que deve ser escondido? A menopausa vai nos encher, né, automaticamente de medo de ficar velha, feia,
de não ser mais valorizada e digna numa cultura que adora a juventude? Será? Você se sente desamparada numa sociedade que leva as mulheres a esconder seus períodos de sangramento? Regular seus hormônios tomando pílulas e adiar a menopausa por meio de terapia de reposição de estrogênio? Respeitar os ciclos também significa honrar seu processo único, seu caminho único na vida. Você pode estar em um ciclo vital particular ao qual deve render e honrar. A mulher mutante diz que a totalidade é alimentada quando proclamamos o poder dos nossos ciclos, prestando atenção a eles e celebrando-os. Ao celebrar os ciclos, nos celebramos como mulheres. Celebre seus ciclos. Que lindo. Se meu dá para fazer aqui, ó. O coração vai, às vezes não vai. Maravilhoso. As Dorameira. E agora, ó. Larissa tá com tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Coloca lá no grupo, amiga. Boto. Como é o nome desse oráculo? Esse é o do oráculo da deusa. Oráculo da deusa, né? Lindo demais esse oráculo. É muito importante. Bem, gratidão, deusas, né, por toda a parceria, por estarem aqui nessa noite diante de tanta correria que todo mundo está, né, nessa semana. Feliz Carnaval, né, mantenham os campos protegidos, fiquem atentas, tomem um banho de limpeza antes, tomem um banho de limpeza no final, né, fecha zíper, protege campo. Quem tem óleo essencial, faz um blend de óleos essenciais para se proteger, principalmente se for brincar. Então, aproveitem, aqueles que estão assistindo depois, principalmente. Se tiver alguma dúvida, pode falar lá no grupo, né, perguntar, né, esclarecer qualquer aspecto. Muito obrigada e nos encontramos na próxima lua cheia. A próxima lua cheia acho que é eclipse, né? É eclipse. A gente se encontra agora no eclipse. Dia 14 de março. Simbora. Quero ver, ó, eclipse em Virgem. Virgem, né? Vai ser lindo. Então, vamos aproveitar, né, essa energia e acessar toda a força da lua cheia, né, bem ali naquele movimento. E qualquer dúvida, novamente, é só perguntar. A parte dos ciclos é muito profunda, é muito assunto, né, entender cada um. E a gente nem entrou na parte hormonal aqui, né, Carol? Senão aí é que fica uma delícia. A gente já fez um curso uma vez chamado Imersão Prazerela, que era só sobre os ciclos e a parte hormonal, assim, de uma maneira bem bonita. Outro dia a gente refaz, né, Carol? Sim. Quero participar dessa. Bem sexual, né? Até estava no grupo a gente conversando sobre isso esses dias e eu fiquei, Carol, vamos voltar ao Prazerela, cadê tempo? E foi bem mais sexual, bem mais sobre, né, Kundalini e sobre a parte anatômica, fisiológica, a gente explorou o dia bastante sobre esse lugar. Mas aí, gratidão, Deus, eu vou finalizar a gravação e muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Beijos.